A maioria das pessoas acredita que sucesso é movimento. Correr, fazer, lutar, tentar. Mas os antigos sábios sabiam de algo que o mundo moderno esqueceu. Há momentos em que parar é o maior ato de poder. Há vitórias que só chegam quando você aprende a esperar. Marco Aurélio dizia: a calma é a força do homem que entendeu que nada está sob o seu controle, exceto ele mesmo. E a neurociência, séculos depois, confirmaria: o cérebro só cria uma nova realidade quando o corpo deixa de viver em estado de urgência. É isso. Enquanto você está em desespero, vibrando medo, pressa e dúvida, seu corpo envia ao cérebro o mesmo sinal: ameaça. E nenhum cérebro em ameaça cria algo novo. Mas quando você se acalma, o cérebro muda, o campo muda, a sua energia muda. E aos poucos, o mundo começa a se alinhar ao seu estado interno. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. A ciência chama isso de reinterpretação cognitiva, a capacidade de mudar o significado de algo, e com isso, mudar completamente o impacto emocional que ele tem em você. É o primeiro passo da serenidade. Entender que o mundo não é como ele é. O mundo é como você o percebe. Quando você se irrita, se apressa ou se desespera, você está entregando a direção da sua mente para o caos externo. Mas quando você observa em silêncio, sem reagir, você recupera o poder sobre si mesmo. A neurociência explica que, quando o corpo relaxa e a mente foca, as ondas cerebrais descem para o estado alfa, onde o subconsciente se abre e o cérebro começa a reprogramar novas conexões neurais. É nesse estado que você deixa de repetir o passado e começa a criar o futuro. A serenidade, portanto, não é passividade. É o ponto exato de equilíbrio entre o controle e a entrega, entre o agir e o confiar. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que a serenidade de uma mente que não teme o destino. Ele sabia: o homem agitado é escravo do acaso, mas o homem calmo governa a si mesmo. A neurociência moderna confirma: quando o sistema nervoso simpático está ativo, você vive em luta ou fuga. Mas quando o sistema parasimpático assume, o corpo entra em modo criativo. As áreas responsáveis pela intuição, pela clareza e pela tomada de decisão se iluminam. É o mesmo princípio estoico, em linguagem moderna. O sábio estoico treinava sua mente para permanecer calma, mesmo diante do caos, e o cientista moderno treina o cérebro para permanecer em coerência entre o coração e a mente. Ambos dizem o mesmo: não é o mundo que muda quando você se acalma. É você que muda o mundo pela forma como o enxerga. O sucesso não vem para quem corre, vem para quem vibra no ritmo certo. O mundo moderno confunde pressa com progresso, mas o sábio sabe que nada que cresce rápido cria raízes fortes. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário: o tempo é um rio, tudo flui. Quem tenta segurá-lo, se afoga. Quem aprende a flutuar, segue o curso da natureza. Esse é o segredo da tranquilidade ativa. Agir sem ansiedade, caminhar sem pressa, criar sem apego. A neurociência diria que esse estado é coerência. Quando o coração e o cérebro vibram em harmonia, o corpo emite um sinal eletromagnético de ordem, e o universo, sendo energia, responde a essa ordem. A pressa é desordem. A calma é sintonia. Epicteto dizia que a mente é como o oleiro que molda o barro. Se ela estiver agitada, o vaso quebra. Se estiver serena, o vaso toma forma perfeita. A ciência mostra que durante estados de relaxamento profundo, o cérebro entra em ondas teta, onde os padrões subconscientes se reconfiguram. Nesse estado, você não luta contra o mundo. Você o redesenha. Toda manifestação verdadeira começa no silêncio. Antes da ação vem o estado. Antes do resultado vem a vibração. Por isso Sêneca alertava: quem vive reagindo, vive acorrentado. Quem observa em calma, é livre. Você quer mudar a sua realidade? Então pare de correr. Feche os olhos. Respire. E permita que o seu campo interno se reorganize.
O que você chama de milagre é apenas coerência. Quando sentir a ansiedade tomar conta, o desespero apertar o seu peito, então pare. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta o peso do corpo. Perceba o ar entrando e saindo, sem esforço, sem pressa. E repita mentalmente: nada me falta. Eu tenho tempo. Eu tenho paz. Enquanto respira, imagine uma luz calma se expandindo no peito, se conectando à mente e descendo para o corpo. Essa é a ponte entre razão e emoção. O que os estoicos chamavam de logos, a razão universal, é a mesma inteligência que a neurociência chama de coerência cardíaca. A calma é a forma mais pura de força. O silêncio é o grito mais alto da alma em paz. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e perdas, e ainda assim escreveu: a alma fica colorida pelas cores dos seus pensamentos. Ele entendeu: a vida não responde ao que você quer, responde ao que você é. A neurociência explica o mesmo. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. E o que vibra é determinado pelo seu estado emocional dominante. Se você quer abundância, mas vibra medo, o universo só entende escassez. Se quer amor, mas vive em carência, o universo te devolve ausência. Mas se você relaxa, confia e mantém a calma, o seu campo vibra segurança, e segurança atrai. A serenidade é a forma mais avançada de fé. Sêneca escreveu: nada pertence a nós, exceto o tempo, e ainda assim, o desperdiçamos como se fosse infinito. A calma é o antídoto contra o desperdício da vida. Enquanto todos correm, o sábio observa. Enquanto o mundo reage, o sábio escolhe. Enquanto o tempo devora os apressados, o homem sereno vive cada instante como eternidade. A neurociência explica que quando o cérebro entra em coerência com o coração, o corpo sai do tempo linear. Nesse estado, o passado deixa de limitar e o futuro começa a ser moldado no agora. A serenidade, portanto, não é fuga, é domínio do tempo. Epicteto diria que o homem livre é aquele que não deseja mais do que já tem. E a neurociência diria que, nesse estado, você se torna o criador consciente da sua realidade. Quando você relaxa e confia, o cérebro deixa o modo de sobrevivência e entra no modo de criação. Você começa a perceber sinais, oportunidades, coincidências, e o que antes parecia sorte era apenas coerência vibracional. Marco Aurélio conclui: aceite o que vier, una-se ao que o destino traz e tudo te será leve. O sucesso, portanto, não é conquistar, é alinhar-se, não é correr atrás. É permitir que o que já é seu te encontre. Você não precisa forçar nada. Não precisa se comparar nem lutar contra o tempo. Tudo virá quando você se tornar calmo o suficiente para receber. Respire fundo. Sinta o silêncio. E lembre-se: a liberdade começa quando a mente para de resistir. Disse Epicteto, Sêneca sabiamente mencionou: o tempo traz tudo a quem sabe esperar. E Marco Aurélio nos lembrou que a alma serena está sempre em harmonia com o universo. Escreva nos comentários: hoje eu escolho a calma. E lembre-se: quando você relaxa, o universo trabalha. Quando você confia, o universo responde. Quando você se alinha, tudo vem.